Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele Gil e estamos começando o programa Portal das Estrelas, diretamente do canal Cron TV Evolution no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou formada em psicologia, sou canalizadora, contatada por seres da luz e a minha missão é despertar consciências. Através, claro, das informações que eu canalizo, eu transformo ela em técnicas multidimensionais de transformações, onde eu aplico através dos meus atendimentos, dos meus cursos, e vou cada vez mais espalhando, esparramando luz pelo planeta. E estamos começando o programa onde eu vou falar sobre o eu superior. É muito importante a gente entender quem é o nosso eu superior, porque toda a jornada espiritual, ela se inicia quando você, na verdade, não é toda a jornada, mas você avança na sua jornada quando você se conecta mais profundamente com seu eu superior. E eu vou te explicar tudo hoje aqui nesse programa incrível que a gente está começando. Vamos lá, gente. O eu superior, vocês podem encontrar também em outras linhas com a denominação de alma. Ou seja, a gente também chama o nosso eu superior de alma. E como o nome já diz, o que é o eu superior? Ele é o seu eu mais elevado. Ele é o seu eu que está mais acima, oitavas acima. Ele é o seu eu espiritual, o seu eu mais expandido, que está em várias oitavas acima dessa dimensão de realidade que nós estamos. O seu eu superior, ele criou o seu espírito, o meu espírito, no meu caso, Michele, para vivenciar a experiência humana na Terra. Porque ele, na dimensão que ele está, ele não poderia fazer isso. O eu superior é o seu eu que coexiste com você em outro plano de existência. E eu vou te explicar como é que é isso. Por que coexiste? Como assim? Coexiste, ele não está desencarnado. Ele existe simultaneamente, muito vivo, em uma dimensão mais elevada do que a nossa. E aí a gente pode dizer que o seu eu superior é também o seu eu do futuro. Ele reside em uma dimensão muito maior do que a sua, porque ele já transcendeu alguma das experiências que você está a vivenciar. Mas só que por algum motivo ele precisou, através de você, se realizar em outros níveis. E por isso, você, eu, estamos aqui agora vivenciando a experiência na Terra. E por estar vivendo em outros planos de existência, a gente pode dizer que ele é a sua divindade. Ele é a parte de você mais elevada espiritualmente, que pode te ajudar imensamente na sua jornada. Na verdade, o seu eu superior, que ele mais deseja, é que você desperte. Desperte a sua consciência para o entendimento de que ele existe, de que ele é real, para que juntos vocês possam trilhar aí o caminho das experiências, dos aprendizados, das lembranças e rumo cada vez mais à evolução. Quando você compreende que o seu eu superior ele existe e que ele é parte de você e que ele está a muitas oitavas acima, se inicia verdadeiramente a sua jornada de retorno ao lar, de retorno ao coração. Por quê? Porque vocês são um só. O seu eu superior é o seu eu real. Ele é a consciência da alma, que muito mais do que a forma física que você conhece, ele tem um entendimento muito mais amplo de tudo. Por quê? Porque ele está em dimensões superiores da realidade. É como se você iniciasse essa jornada de comunicação com seu eu superior. E como é que faz esse início dessa jornada de comunicação com o eu superior?
Primeiramente, tomando consciência de que ele existe, de que ele é real, de que ele está muito vivo, em dimensões superiores, que pode te ajudar enormemente em todo o seu processo. Você pode se conectar chamando ele, meditando com ele, se interiorizando e principalmente convidando ele a participar de tudo na sua vida, te orientando, te intuindo, te auxiliando na jornada. Afinal de contas, a jornada não é para ser feita sozinha. A jornada, ela começa de fato quando você entende que você é algo muito maior do que essa realidade física, que você é algo muito maior do que pagar conta, estudar, trabalhar, ir para o seu churrasquinho no final de semana. A jornada começa quando você desperta para que existe algo muito além, que transcende a realidade da matéria. E quando você desperta que o seu eu superior ele existe, que ele está com você, que ele reside junto de você, dentro de você, e basta você sintonizar essa frequência, aí verdadeiramente essa jornada começa. E à medida que você começa a se conectar, meditar, ter momentos de introspecção, fazendo respirações, se conectando realmente com essa energia que começa a fluir através do seu coração, ele começa a enviar mensagens para você, através de intuição, de insights, de pressentimentos. Muitas vezes, uma página num livro que vem em resposta a um pensamento, uma dúvida que você tinha. Às vezes, uma página, você abre uma página nas redes sociais e vem exatamente a mensagem que você precisava ouvir. Muitas vezes, esse é o ponto de conexão com o eu superior, onde ele começa a te responder através dessas múltiplas formas. Ele começa a te trazer determinadas informações e até também ele pode te trazer mudanças aí inesperadas na vida como uma resposta ao que você vinha buscando. Então, assim, não fiquem esperando coisas óbvias. Os contatos, eles são sempre sutis. Seu eu superior não vai se fisicalizar, materializar na sua frente, mas ele vai estar presente, te mostrar que ele está presente de diversas outras maneiras. E por isso é que é muito importante que você esteja atento ao seu coração e não à sua mente racional, porque tudo isso vai vir de um sentimento muito profundo, de uma conexão muito profunda. Então nunca esperem coisas óbvias, mas sempre contatos sutis. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a sutilizar as nossas energias, a gente começa a perceber essas energias, essas informações, através desses entendimentos mais profundos que começam a se conectar com a nossa realidade. E a gente entende que a gente pode mudar de realidade se conectando também com essas energias mais sutis. O seu eu superior, ele não é físico como você, como eu. Ele não é material nessa dimensão. Então, não espere que ele apareça fisicamente na sua frente e te dá aí um chacoalhão. Acorda, minha filha! Porque não é assim que acontece. O seu eu superior, ele pode te ajudar em tudo na sua vida. Basta você começar a se habituar que essa interação é possível sim. Basta você estar disposta a entender e decodificar as mensagens e convidar sempre ele para participar de tudo na sua vida, te ajudar nas suas decisões, pedir para ele trazer soluções, vai fazer de repente uma caminhada, convide seu eu superior para estar com você e comece a contemplar a energia do sol, a energia das plantas, a energia do mar. Comece a se conectar com essa outra realidade. Você pode convidar seu eu superior fazendo meditação, você pode orar em companhia do seu eu superior, você pode fazer Ho'oponopono em companhia do seu eu superior. Eu, muitas vezes, eu faço aula de yoga junto com o meu eu superior. Eu sempre convido, nos momentos iniciais da aula de yoga, eu me conecto com o meu eu superior e com a minha presença eu sou. Sobre a presença eu sou, eu vou trazer mais um programa sobre isso. Mas hoje o assunto é o eu superior. Então eu convido o meu eu superior para estar comigo,
fazendo todo o movimento no meu corpo, nos meus chakras, nos meus campos de energia, me auxiliando a fazer as liberações que são necessárias a mim naquele momento. Peço insights, percepções, para ele ativar a minha intuição. Então, assim, acorde, durma, ore, medite, faça tudo em conexão direta com o seu eu superior. O seu eu superior, ele é o ser que torce há milênios pelo seu despertar. Ele torce há milênios pelo seu desenvolvimento e ele está 24 horas te amparando. Só que assim, você precisa pedir. Você precisa ter conhecimento de que ele realmente existe e do que ele realmente representa na sua jornada. Ele nunca vai te abandonar. A conexão com o seu eu superior, ela se dá quando você começa a despertar para a sua realidade multidimensional. Pessoas que estão vivendo aí na mundaneidade, em total desconexão, elas não acessam esse tipo de informação. A própria informação se autoprotege. E quando as pessoas começam a acessar esse tipo de informação, se você vai falar para uma pessoa que está vivendo totalmente desnorteada aí na vida, na mundaneidade, sem nenhuma conexão espiritual, sem nada, totalmente desconectado da realidade, se você fala uma informação para ela, você vai falar do eu superior para ela, alguma coisa assim, elas não conseguem entender. A chave faz a virada da compreensão, mesmo que seja com o coração e não com a mente racional. Você precisa começar a elevar o padrão vibracional, a interagir com a multidimensionalidade e o despertar de uma consciência em expansão, que é como você está nesse momento. Pessoas que estão mundanas, totalmente desconexas, elas nem acessam esse tipo de informação. E uma coisa muito importante, como o seu eu superior, ele reside em dimensões superiores, como eu te falei, em dimensões de frequências refinadas, elevadas, ele ressoa com alto padrão energético e vibracional. E o que quer dizer isso? Que você precisa estar em ressonância, vibrando na mesma frequência que ele, para que vocês consigam ter conversas, entre aspas, interações. Então, precisa sim vibrar na frequência do amor, na frequência da alegria e da gratidão. Quem vive na frequência da reclamação, da negatividade, do medo, dos sofrimentos, da ingratidão, das doenças, não consegue estabelecer uma conexão com o eu superior, porque essas frequências, reclamação, negatividade, medo, sofrimento, vibram em frequências muito baixas que te desconectam automaticamente do seu eu superior. É como se o portal de interação não abrisse, entende? A própria energia não permite com que você acesse. Então, você precisa fazer o quê? Cuidar da sua energia, cuidar do seu padrão vibracional, para quê? Para que você esteja sempre interagindo com a sua equipe espiritual, com o seu eu superior e com os seres de luz. E aí você pode dizer assim, mas Michele, como assim? Ele não está aqui para me ajudar? Por que eu tenho que levar a minha vibração? Mas ele está aqui para me ajudar. Sim, ele está aqui para te ajudar em tudo. Mas você, primeiramente, precisa despertar para a sua existência, como eu te disse antes. Você precisa incluir ele em tudo no seu dia, principalmente elevar a sua vibração. Elevar a vibração é a chave de conexão com os mundos superiores. Faz parte do seu aprendizado, faz parte do nosso aprendizado, o aprendizado que a gente está aqui nesse plano, nessa jornada terrestre. E é a sua lição de casa, elevar o seu padrão vibracional, aprender a elevar o seu padrão vibracional, aprender a transmutar as energias, os sentimentos e os pensamentos conflitantes que você tem, para que você se eleve e se conecte com essas energias mais refinadas. Precisa vibrar alto, saber limpar, transmutar esses desconfortos, esses destemperos que acontecem interiormente. Precisa se recompor, aprender a se recompor e se reconectar. E é importante a gente frisar que eu não estou dizendo aqui que você precisa vibrar em estado de Buda 24 horas do seu dia. Nós estamos encarnados em uma dimensão de duras provas, com dias difíceis,
vários resgates que nós estamos fazendo, principalmente com pessoas próximas, com os familiares, muitos resgates também em relação à parte financeira, aos amores, mas é essencial que você entenda que quando você sai dessa linha tênue, do equilíbrio e o desequilíbrio, pode dar aí uma rodada de baiana, pode dar, né, dar o teu chilique, mas é importante que você esteja sempre se percebendo e volte depois para o seu centro, para o seu eixo. É importantíssimo que você faça esse realinhamento interior, porque somente você tem esse poder. E quanto mais a gente vai limpando crenças, padrões, bloqueios, vai modificando os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas ações, mais se intensifica essa conexão. Cada vez mais fica forte. A ligação, né, a intuição, a conexão, ela começa a ficar mais limpa, mais clara, sem interferências, sem interrupções. As respostas, elas começam a chegar com maior fluidez. E você começa a fazer o quê? Ativar e elevar a sua luz interior. E aí o processo, gente, não para mais. O seu quantum energético, ele aumenta. Você começa a ampliar os seus horizontes. Você percebe que você cria 100% de tudo o que acontece com você. E aí, se policiar e voltar ao seu eixo, isso vai começar a acontecer com mais rapidez, com mais velocidade, com mais frequência. A sua evolução nesse plano, ela adentra em outro patamar. Você vai perceber que situações aí de desgraças, noticiários aí que alguns adoram, vai começar a ficar cada vez mais longe da sua realidade. Você vai entender que literalmente você está entrando em outra dimensão. E todas essas coisas vão começar a ficar escassas na sua vida, graças a Deus. E aí eu vou dar um exemplo, só que assim, de forma linear, tá? Vamos lá. O seu eu superior, ele criou você, o seu espírito, você que está aqui encarnado nessa realidade, para vivenciar a experiência na Terra. Ele criou você, criou vários outros espíritos, não só você. Que podem ou não estar encarnados. E aí, quando você se conecta com seu eu superior, automaticamente e vibracionalmente, você se conecta também com as suas outras partes da família, porque todas as outras criações, outros espíritos que o seu eu superior criou, fazem parte da sua família de alma. E dessa forma, se você eleva a sua vibração, você começa a auxiliar todos os outros, os seus irmãos, sua família de alma, tá? E os que estão, às vezes, em estágio mais evoluído, também conseguem te auxiliar. E se você estiver aberta consciencialmente e frequencialmente, você começa a elevar, se elevar, se elevar. Por quê? Porque a energia é inteligente, a energia, ela vibra, a energia, ela altera o campo eletromagnético e, consequentemente, se existem outros seres mais elevados e você estiver aberta a essa energia, eles vão te contaminar positivamente. Assim como você, quando eleva a sua vibração, você ajuda tanto os que estão em dimensões superiores, como os que estão em dimensões inferiores. Todos começam a se beneficiar desse grande despertar, desse grande aumento de vibração que ocorre em massa na sua família de alma. E dessa forma você começa você se eleva vibracionalmente aí nesse grande plano que nós estamos vivenciando. E assim como eu falei, você vai auxiliar muitas outras partes, você auxilia também a sua família de encarnação, pessoas que estão próximas a você. Por quê? Porque está tudo conectado e todos começam a se auxiliar mutuamente. Então, quanto mais você desperta, mais se ajuda você, ajuda a sua família e é um verdadeiro jogo de equipe. Depois eu vou trazer um programa sobre a presença eu sou para te explicar melhor como é que essas conexões funcionam. É isso, gente. Gratidão imensa e decrete que hoje é o dia mais magnífico da sua vida e tudo em sua vida se manifesta com graça, facilidade, alegrias e muitas glórias divinas. Chuvas de bênçãos para todos nós e eu estou lá no Instagram como Eu Sou Michele Gil
Me segue lá. Gratidão imensa. Até a próxima. Daqui a 15 dias tem o nosso programa Portal das Estrelas.